Boa noite a todos. Com muito prazer, estamos aqui mais uma vez reunidos para iniciar a nossa semana com os trabalhos aqui na casa. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, assim como aqueles que já frequentam a casa já há algum tempo. Informando a todos que Clélia chegou de viagem, tá? Então ela não está presente hoje, mas ela chegou de viagem, está tudo bem com ela, mas uma viagem longa, ela está um pouco cansada, mas ela está bem, graças a Deus, e se Deus quiser, na semana que vem ela vai estar aqui presente com a gente. Márcia também hoje está com ela lá também, né? Está ajudando, também não está presente, mas o trabalho não para, o trabalho segue em frente. Então vamos nos preparar para mais uma semana, tá? Se energizar, trabalhar o nosso interior e desenvolver nossas funções, a nossa caminhada aqui na nossa jornada terrena, tá? Pedindo a todos, né, mais uma vez, como de praxe, que a gente desligue os celulares, tá? Nesse momento agora, que a gente vai estar aqui presente com o trabalho, que a gente possa se desconectar com o mundo lá fora, tá? Se desconectar com os pensamentos equivocados, que nesse momento aqui a gente possa entrar nessa sintonia com a espiritualidade superior, tá? Para as palestras, para o passe. Então a gente pede gentilmente que os irmãos desliguem os celulares, tá? Lembrando também que aqueles que porventura puderem oferecer uma carona a quem estiver necessitado, porque a gente sai daqui, um local, um ermo, onde a condução é difícil, então quem de repente puder oferecer uma carona para quem está precisando, para não descer nessa escuridão aí, a gente agradece também, tá? Então, nesse momento agora, que a gente possa já iniciar os trabalhos, que todos se sentem confortavelmente, bem relaxados, tá? Nesse momento agora, a irmã Russa vai fazer uma leitura de preparo de ambiente. A nossa leitura do livro Reflexões é felicidade. Felicidade não é consequência, e sim causa. A gente decide ser feliz ou não. Simples assim. As coisas não vão mudar por ficarmos reclamando dessa ou daquela situação. Temos que amar a vida, independente da boa ou má sorte. Não tenho controle sobre o meu destino, mas tenho sobre a forma como vou enfrentá-lo. Decidir ser senhor de seus sentimentos, optar por ter autocontrole, dirigir os seus pensamentos e escolher os sentimentos que irá cultivar. Essa é nossa grande responsabilidade. A vida é igual para todos, com seus problemas e responsabilidades, só mudando a forma como nos relacionamos com ela. A vida é igual para todos, com seus problemas e responsabilidades, só mudando a forma como nos relacionamos com ela. Deus não é injusto. As leis que nos governam funcionam com precisão matemática. A lei é perfeita, o homem é que destoa. Temos que entender que vivemos para aprender, crescer e evoluir. Nós escrevemos a história da nossa vida e todas as tramas são consequências de nossas escolhas. Não devemos desistir de todos os nossos sonhos de amor e felicidade, só porque um deles não se realizou. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento agora, então, nós possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus divino e amado Mestre, cá estamos mais uma vez em uma noite de atividades em nossa casa. Agradecemos a presença dos bons espíritos, dos bons mensageiros de luz, da espiritualidade superior, que possa trazer para nós proveito da noite de hoje, ao nosso palestrante. Todas as preces e orações aqui possam atender a todos os irmãos presentes ou que não estejam presentes e que possam cobrir de luz nosso trabalho na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus.
Então, com muita alegria, a gente recebe hoje nossa irmã Jane Moreira. Seja bem-vinda, Jane. E o tema da noite de hoje, ver para crer. Tá? Possamos fazer bom proveito dessa palestra. Boa noite a todos, dos dois lados da vida. Mais uma vez agradecer o convite de estar aqui nessa casa, que tanto prazer dá, tanta tranquilidade quando a gente chega aqui, né? E para poder dividir com vocês um pouco do estudo que nós fizemos, cujo tema, né, já foi falado, qual nós vamos refletir, que é ver para crer. É uma expressão que possivelmente muitos aqui já ouviram, já falaram, já leram, né? Quando a gente pensa nessa expressão, a gente lembra de algumas expressões também que são semelhantes a ela. Por exemplo, só acredito vendo. Eu tenho que ver para crer. Só acredito se me provarem. E essas frases, essas expressões, elas têm uma semelhança ou nos faz lembrar de um personagem bíblico, né, que nós já ouvimos falar muito, que era um discípulo de Jesus, que tinha como característica duvidar. Tinha como característica querer que provassem ou querer provar alguma coisa a alguém. Vocês lembram que personagem é esse? São Tomé. São Tomé. Aí vem a frase, né? Quando uma pessoa às vezes muito teimosa ou questionadora demais, aí você fala assim, nossa, é igual a São Tomé, só acredita vendo. Discípulos, né, de São Tomé. São os discípulos de São Tomé. E era assim porque Tomé era um dos discípulos de Jesus e um dos discípulos que tinha uma fé muito vacilante. Ao mesmo tempo, ele queria fazer com que as pessoas acreditassem no Mestre. Queria que Jesus fosse reconhecido por todos. E a gente percebe também que Tomé, com essa postura que ele tinha, ele nos traz também alguns questionamentos. Quando a gente diz que Tomé duvidava, nós vamos nos perguntar, até onde eu tenho estudado o Evangelho, tenho estudado a doutrina, tenho me dedicado, né, aos trabalhos, a ser um espírito melhor, mas até onde vai a minha dúvida, até onde vai a minha fé? Muitas vezes nós nos questionamos quando pedimos alguma coisa e não recebemos. Aí vem a dúvida. Será que é só comigo? Né? Até onde nós ouvimos com ouvidos de ouvir? Porque Tomé era um discípulo, né, que acompanhava o Mestre em muitas das suas viagens, mas que ao mesmo tempo escutava muitas coisas que Jesus falava, mas Tomé era uma criança, né, teoricamente, porque entrava por aqui, saía por aqui. A gente não costuma falar isso dos filhos de uma maneira geral, e principalmente quando eles são pequenos, não adianta falar, né, porque entra por aqui e sai por aqui, não era assim? Tomé era isso. Jesus certamente teve um trabalho incrível para educar Tomé, para despertar, para fazer com que ele realmente entrasse naquela sintonia dos ensinamentos do Mestre. E Tomé, de uma certa maneira, ele não aproveitava essas oportunidades, porque, né, justamente essa característica.
de estar sempre buscando um pouco mais. Mas Jesus não desistiu de Tomé em momento nenhum. E o que é interessante é que tem esse livro aqui, eu gosto muito dele, acho que eu já falei dele aqui, não lembro, mas acho que sim. Esse livro aqui é Boa Nova. Esse livro é psicografado por Chico, ditado pelo espírito Humberto de Campos. E o que eu gosto nesse livro, o que eu acho interessante, é que Humberto de Campos faz umas narrativas sobre alguns episódios à época de Jesus. Então ele nos coloca dentro do cenário em que os fatos iam acontecendo. No Sermão do Monte, quando ensinou o Pai Nosso, falando sobre os últimos dias de Maria. E num dos capítulos que esse livro possui, tem um dos capítulos que fala o testemunho de Tomé. Então aqui, Humberto de Campos, ele faz uma narrativa dos últimos dias do Mestre, dos dias em que Tomé esteve com Jesus, acompanhou o martírio de Jesus e a transformação desse ser que era duvidoso, teimoso e tudo mais, para realmente descobrir o que era o renascimento para o reino dos céus. E aí nós vamos usar nesse capítulo, nessa narrativa, para nós vermos se nós entendemos um pouquinho mais. Então a gente vai viajar um pouco nos últimos dias de Jesus, com Tomé sendo personagem que vai questionar muitas coisas, mas que também vai ser esclarecido. Então, nesse livro, Humberto de Campos, ele diz que Jesus viajava para muitos lugares. E numa dessas viagens, ele estava com Marcos, né, também um dos discípulos, e passava por uma cidade, e nessa cidade os fariseus começaram a questionar inúmeras coisas que Jesus falava, que Jesus fazia, porque eles queriam provas. E Jesus não estava muito preocupado em dar prova fazendo coisas mirabolantes, promovendo espetáculos, né? Fazendo os milagres que tanto se ouvia. Jesus queria que as pessoas acreditassem nele do jeito que ele falava, das pregações que ele fazia, mas ele achava que ninguém precisava ficar vendo espetáculos para poder acreditar que existia o reino de Deus. Então, eles queriam ver o milagre, o exclusivo, maravilhoso, mas Jesus era humilde. Ele não estava procurando nenhum holofote, né? Ele estava querendo apenas nos preparar. Mas, é claro, né? Os fariseus, eles tinham uma necessidade muito grande de ter essas provas. No entanto, eles também eram, dentre aquele povo que vivia naquele momento, eram os que estavam mais próximos de acreditar naquilo que Jesus falava. Só que o egoísmo, né? O orgulho, a vaidade deles, eles até queriam que Jesus provasse. No entanto, eles queriam alguma coisa em troca. Sabe aquela história assim? Eu quero uma recompensa, eu acredito em você, mas o que eu vou ganhar com isso? Não era isso que Jesus queria, né? E Tomé, que é interessante, né? Ele insistia com Jesus que ele deveria ir nos lugares para fazer a pregação e, ao mesmo tempo, promover esses milagres. E Jesus dizia que não. Ele não tinha necessidade disso. Então, ele achava que ele deveria estar com os
os romanos, com os fariseus que tinham posses, tinham autoridade, com os grandes mercadores que passavam por aquelas cidades, e com uma questão, porque ele achava que se eles vissem e acreditassem naquilo, Jesus podia ganhar alguma coisa com isso. A causa podia ganhar alguma coisa com isso. Numa linguagem mais atual, né? No entanto, não era essa a proposta do cristianismo que estava nascendo naquele momento. E Jesus chega para Tomé e pergunta, mas o que eles querem saber? E Tomé fala, querem conhecer-vos, mestre. E aí Jesus diz para eles assim, não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai. Falou Jesus, com muita tranquilidade e firmeza. Mas Tomé era insistente, né, gente? E aí, ele queria que Jesus mostrasse o poder. Queria que Jesus mostrasse que realmente ele era poderoso. Mas Jesus era um exímio educador, paciente. Vai ver que trabalhou com educação infantil, né? Porque educação infantil, a pessoa tem que ser paciente. E Jesus chegou para Tomé e falou, Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Nós já não ouvimos essa frase? Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei de meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente, através de toda a sua vida. Então, o que ele estava dizendo a Tomé é que ele não tinha necessidade de estar se expondo para que ele pudesse ser bem recebido, para que a palavra dele pudesse realmente ser ouvida. Bastava que as pessoas acreditassem, porque o que ele estava fazendo era despertar o Deus que estava dentro de cada um de nós. O reino do Pai, né, começa dentro de cada um de nós. E aí Jesus fez algumas outras ponderações, ele foi ouvindo Tomé, mas ainda com aquele pontinho de interrogação assim em volta da cabeça. Jesus ainda diz assim, o evangelho do reino se destina aos corações que aspiram uma vida melhor, não recompensas. Era difícil para as pessoas, principalmente daquela época, acreditarem que havia um outro reino que não era aquele reino que eles estavam acostumados. Mas quando Jesus falava que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, que a centelha divina do Pai, que foi colocada no coração de cada um de nós, era muito difícil para eles entenderem isso. Mas era isso que Jesus queria que eles acreditassem, que os discípulos acreditassem, porque a hora em que ele partisse, eles deveriam continuar fazendo com que as pessoas pudessem ser acalentadas e percebessem que existia um futuro para elas que estava no reino do Pai, que não era daquele mundo. E aí eles continuam a conversa, né? Tomé e Jesus. Só que Tomé ainda queria saber mais alguma coisa. Já imaginou? Paciência de Jesus com Tomé? Né? O tempo todo, ele vai e volta. Aí o Tomé ainda fala, mas mestre, qual será então a nossa senha? O sinal? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Tomé queria saber a senha, hein? E aí Jesus fala assim,
Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos das criaturas. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação, na humildade e no trabalho. Então, quando ele diz que não precisava impressionar, né, com nenhum sinal imenso do céu, precisava vir um estrondo, raios, para eles acreditarem. Mas que a gente pudesse exemplificar com humildade e o trabalho no bem. Para que eles pudessem perceber a essência divina do Pai. E Jesus ainda continua. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica. Por quê? Só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Bonita essa frase, né? O nosso sinal é o amor que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Que é a nossa fé, é a nossa crença em Deus. Quando a gente está passando por questões que nos atormentam, que nos deixam, né, um pouco mais para baixo, que nos fazem duvidar de muitas e muitas coisas, a gente tem que acreditar no amor divino, porque é esse amor do Pai, através da oração, da nossa fé, que nós vamos conseguir atravessar os abismos, suplantar os obstáculos daquele momento da nossa vida. E aí continua para Tomé: vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo só pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer. O triunfo não vem só por aquilo que nós fazemos, mas nós podemos ser lembrados também por aquilo que não fizemos. E aí, esse acontecimento, essa fala, esse diálogo de Tomé com Jesus foi um marco na vida de Tomé para ele entender que não precisavam ter os milagres para que as pessoas acreditassem no Cristo. Só que ainda tinha a dúvida, a fé de Tomé ainda continuava vacilante. Mas segue a vida, né? Ele guardava certamente assim muitas indecisões. Mas Jesus tentou e continuou tentando durante muito tempo ainda. A vida segue. A onda de perseguições a Jesus aumentam. E Jesus é preso, condenado, julgado, condenado e levado ao martírio. E nesse momento, nessa passagem de Jesus, depois que ele é preso, condenado, martirizado e logo depois vai ser crucificado, no momento em que ele está passando por algumas dessas questões, os discípulos sumiram um pouco. Por quê? Porque eles ficaram com medo de também serem presos, condenados, né? E talvez mortos ou martirizados. Então, eles se camuflaram em determinados lugares. Alguns até eram questionados: você é discípulo de Jesus? Não. Você é discípulo de Jesus? Não. Tomé também fez isso. Tomé se escondeu. O único que realmente ficou acompanhando Jesus e Maria foi João. Ele fez esse trajeto todo com Jesus. Mas Tomé, ele gostava muito do mestre. Ele se disfarçou, se vestiu meio maltrapilho, se misturou à multidão e acompanhou todo o Calvário de Jesus até
até chegar no monte, onde Jesus foi realmente crucificado e logo depois ali ele morreu. Então o Tomé, ele acompanha tudo isso disfarçado, e à medida em que ele observa aquele quadro de Jesus sendo acompanhado por aquela multidão, gritando coisas horríveis para ele, ele começa a sentir, ele diz que sente as fibras da alma doerem. Tomé. Isso é uma narrativa que está no livro do Chico, narrado pelo espírito Humberto de Campos. Ele sente as fibras da alma doerem. E ele vai acompanhando, mas de forma que ele não pudesse ser identificado como um discípulo de Jesus. E vai, e segue. E quando chega no monte, Jesus é crucificado, a sua cruz é elevada no lugar mais alto e ele fica ali naquele momento. Nesse instante, o livro traz uma narração que me tocou bastante. Porque Tomé diz que olha a imagem de Jesus e quando olha o semblante daquele homem que está num momento de grande sofrimento, ele percebe uma tranquilidade, uma angelitude, uma paz, mesmo com todo o sofrimento ao qual ele estava passando naquele momento. E ele se aproxima cada vez mais de onde Jesus está e observa aquele quadro dele crucificado e faz essa seguinte narrativa. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que ele conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Então, o que Tomé observava ali era justamente o amor profundo que ele conheceu quando esteve junto de Jesus. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos, generosas e acariciadoras, eram 2 rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se havia abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé, vendo isso, ele cai em pranto. Ele começa a chorar. E aí ele escuta Jesus chamando por ele, quase que murmurando. E aí ele se aproxima ainda mais de onde Jesus estava crucificado e ouve Jesus falar para ele. Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. Jesus estava mostrando ali o que era necessário. E também, de uma certa forma, preparando, porque todos os discípulos teriam também o seu momento de martírio. Mas ele não queria assustá-los, apenas queria mostrar para Tomé que o sinal, lembram que lá atrás ele perguntou, Senhor, qual vai ser a nossa senha, o sinal? O sinal do céu tinha que ser o próprio sacrifício. Tomé, então, Jesus termina o seu martírio, o seu corpo físico morre e o seu espírito, né, desencarna e volta para junto do Pai. E Tomé, né, caracteriza aí a questão da fé, pelo que Jesus falou para ele, mas não totalmente convencido ainda.
E aí, se nós pegarmos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, que fala sobre a fé transporta montanhas, quando se fala do poder da fé, e a gente não pode esquecer disso, porque por muitas vezes esse discípulo esqueceu, e por muitas vezes nós, enquanto discípulos deste momento, encarnados neste plano, com essa oportunidade, também, duvidamos, caímos um pouco na fé que devemos ter. E no Evangelho, os Espíritos nos falam assim, que a verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. Isso quer dizer que nós não podemos deixar de acreditar, que nós não podemos deixar de pedir. Agora, também temos que ter consciência que nem sempre nós vamos conseguir aquilo que achamos que merecemos no momento exato que nós pedirmos. Porque para cada uma das coisas que nós pedirmos, que nós vivemos na nossa vida, existe o tempo de Deus. Existe o tempo do merecimento, existe o tempo da doação, mas nós não devemos desistir, porque pode ser que não seja agora que eu vou receber a dádiva que eu pedi, mas uma hora ela vai chegar. E muitas coisas que às vezes nos acontecem, muitas questões pelas quais nós passamos, nós criamos um problema com Deus. Por que, Deus? Por que eu passei por isso? Por que você não me deu a resposta que eu precisava? Por que, meu filho? Imagina Deus falando assim, ainda não era o momento de você receber. Mas que a gente não deixe de acreditar, que a gente não deixe de ter fé, que a gente não deixe de orar. Porque quando eles falam que nada pode sem ele, e é para isso que os bons espíritos vêm à sua ajuda. E aí nós temos que caminhar humildes, trabalhando, fazendo a nossa parte. Porque eu tenho uma frase que eu li uma vez, eu não vou lembrar agora onde foi. Se foi no livro de Chico ou se foi no Evangelho. Mas essa frase diz que nós não deixemos de ter fé e orar. Porque quando temos fé e oramos, quando mantemos esse nosso mundo íntimo, livre de mágoas, de ódio, quando nós nos preparamos para acreditar, quando a nossa fé está muito viva, os bons espíritos acham o nosso endereço. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Bom, segue então que após Jesus ter ressuscitado, como a Bíblia diz, como no Evangelho, após Jesus ter voltado à pátria espiritual para junto do Pai, ele voltou e esteve com alguns personagens bíblicos, como Maria de Madalena, Pedro, João, e num determinado dia, os discípulos estavam reunidos numa casa, exceto quem? Tomé. Tomé não estava nesse dia. Os outros estavam. E Jesus esteve com eles. Quando, depois Jesus retornou à pátria, e num determinado momento chega Tomé na casa. E essa passagem, ela está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. E aí os discípulos disseram para Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor.
Parece até brincadeira de criança. Nós vimos o Senhor, você não viu, você não viu. Aí Tomé, né, com aquela característica duvidosa dele, ele disse o seguinte para eles: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Depois de tudo que Jesus havia falado para ele, os amigos, né, disseram que Jesus esteve lá, outros confirmaram também que estiveram com Jesus, mas Tomé só acredito vendo. Está vendo a frase, a expressão, só acredito vendo? Exatamente nesse momento. E aí, 8 dias depois dessa passagem de Jesus com os discípulos, eles estavam reunidos nessa mesma casa. As portas estavam fechadas. E, de repente, no meio deles, quem surge? Jesus. Só que dessa vez, Tomé estava. E aí, ele chega junto a todos e diz: que a paz esteja com vocês. Depois disso, ele chega perto de Tomé, chama Tomé para próximo dele e diz: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas. Ele estende a mão. Estenda a mão e ponha ao meu lado. E não te esqueças de que é o sinal. Pare de duvidar e creia. Caramba, né? Tomé. Alguém que tem filho teimoso? Esculacho é pouco. Todo mundo aqui tem um filho, às vezes, que é teimoso, né? Teimosinho, mas Tomé é esse filho teimoso de Jesus. Mas ele, olha, que pai paciente, né? Que educador, assim, com calma, para poder ir dizendo para ele: meu filho, presta atenção, olha aqui, olha o buraco na minha mão. E aí, pare de duvidar e creia. Está no Evangelho de João, tá? E Tomé respondeu e disse: meu Senhor, meu Deus. Muito emocionado. E aquele momento foi o momento da transformação de Tomé. Aí ele parou de duvidar. E aí Jesus ainda continua: Tomé, por que me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos imaginar nós, neste momento, que não vimos o Cristo. Podemos ter visto, mas não lembramos. Porque, possivelmente, alguns de nós aqui esteve naquele momento lá do martírio, esteve naquele momento da passagem de Jesus. Nós não temos ideia das nossas encarnações anteriores, né? Muitos jogaram uma pedrinha. Muitos jogaram uma pedrinha, muitos levantaram a mão, gritaram dizendo: quem vocês querem soltar? Barrabás. Muitos de nós podemos ter sido, né, esses que o condenaram. Não sabemos. Mas hoje, nós somos bem-aventurados os que não viram e creem. Porque nós não vimos, mas nós acreditamos. Vamos fortalecer a nossa fé nisso? Nós acreditamos em tudo isso que Jesus passou? Nós acreditamos no Evangelho que foi trazido pelos apóstolos, pelos discípulos, com todos os ensinamentos de Jesus? Nós acreditamos na codificação do Espiritismo, que Kardec, junto com uma pleiade de médiuns e espíritos, trouxeram os ensinamentos para que a gente pudesse refletir de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos e qual é a nossa principal função enquanto estamos aqui encarnados.
que é a nossa transformação, né, nossa transformação moral, a melhoria desse espírito que hoje está em Jane, hoje está Jane, mas que já foi, sei lá o quê, como cada um de nós aqui. Então, quando Jesus coloca bem-aventurados os que não viram e creram, é porque ele já estava escrevendo isso para nós. Também dizendo de todos aqueles que naquela época, junto com Tomé, acreditaram sem precisar tocar as chagas do Divino Mestre. Acreditaram em tudo que viram e aceitaram o Cristo, aceitaram Deus como seu Salvador. Então, ver para crer, né? Ver para crer é uma interrogação que a gente tem que tentar cada vez mais crer do que necessariamente ter que estar olhando o que está acontecendo. A doutrina espírita, ela também nos ensina que nós temos que ter uma fé raciocinada. Então, por mais que se escute coisas que nós falamos, eu, outros, né, oradores aqui, nós temos também que buscar o conhecimento para que nós possamos colocar na balança o que realmente nós já acreditamos, o que não acreditamos e o que ainda precisamos acreditar. Então, nós temos que fazer o nosso exercício, né, de fé, de acreditar. Até onde nós vamos esperar os milagres? Por que a gente não deposita a nossa confiança realmente no nosso Deus? É possível que qualquer um de nós aqui demore muito tempo ainda, eu me coloco nessa posição para ver o Cristo, para ver Jesus fisicamente, com os nossos olhos físicos. Porque com os olhos da alma, quando nós fechamos os olhos e oramos, ele se aproxima de nós. Mas a gente tem que refortalecer essa característica de pedir. E ao mesmo tempo, não é só o pedir, é confiar. E antes mesmo daquilo que a gente possa receber, o que nós vamos fazer? Agradecer. Então, o que a gente pode reforçar aqui é que não deixem de acreditar. Por mais que as coisas estejam, né, nebulosas, a fé é o principal combustível que a gente tem para se fortalecer a cada dia, a cada instante, a cada momento. Que nós possamos, então, ser os bem-aventurados, em que não vimos, mas nós acreditamos. Muita paz a todos. E nesse momento agora, possamos nos preparar para a nossa prece final. Senhor Deus, nosso Pai maior, agradecemos por essa noite de estudos realizados aqui em nossa casa. Agradecemos aos nossos mentores, à espiritualidade superior. Agradecemos ao nosso palestrante. E que, se ao sairmos daqui, possamos chegar com paz, com saúde, em nossas residências, nos nossos lares. Que possamos nos energizar para a nossa jornada, para a nossa função diária, para uma semana abençoada, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos pelo silêncio respeitoso, que possamos chegar em paz aos nossos lares. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.